Imagine o Sol desaparecendo neste exato momento. 8 minutos depois, a Terra cairia em uma escuridão profunda. O calor iria embora, e o nosso planeta começaria a congelar rápido demais para qualquer forma de vida resistir. É assustador pensar nisso, mas essa simples ideia já mostra o quanto dependemos da nossa estrela. Mas por que o Sol é tão essencial? E mais intrigante ainda, o que existe dentro dele que o torna tão poderoso? Embora pareça apenas uma bola incandescente no céu, o Sol é um reator nuclear colossal que, além de aquecer o nosso planeta, sustenta praticamente tudo o que vive aqui. Hoje nós vamos atravessar cada uma de suas camadas de luz e plasma que vemos todos os dias. Da parte mais externa até o núcleo, vamos revelar os mistérios escondidos no interior dessa fornalha natural que mantém nosso mundo vivo. E quando você descobrir o que realmente acontece no coração do Sol, vai perceber que ele é muito mais extraordinário do que parece. Prepare-se para uma viagem incrível que nos levará direto para dentro da estrela do nosso sistema solar. O Sol é apenas uma entre as bilhões de estrelas espalhadas pela Via Láctea, mas para nós, ele é sem dúvidas a mais importante. Uma bola quente e brilhante, de hidrogênio e hélio, localizada no centro do nosso sistema solar, a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, ele é a única estrela do nosso sistema. Sua energia aquece o nosso planeta e influencia diretamente as nossas definições de tempo, como as estações e os anos. Cada planta, cada forma de vida que conhecemos depende da sua luz, que chega até a Terra em apenas 8 minutos. Sem a energia do Sol, a vida como a conhecemos não poderia existir em nosso planeta. E é justamente por isso que, há séculos, cientistas observam nossa estrela com tudo o que a tecnologia permite. Telescópios gigantes, sondas que se aproximam perigosamente e satélites que registram cada detalhe. Mesmo assim, o Sol ainda é um enigma. Um enigma que, aos poucos, começamos a decifrar enquanto exploramos as camadas que formam sua verdadeira anatomia. Do nosso ponto de vista na Terra, o Sol parece uma esfera estável e constante no céu, mas ele está longe disso. O Sol é uma estrela viva, dinâmica, sempre mudando e liberando energia para o espaço. Essa energia atravessa cada uma das suas camadas, até finalmente alcançar a superfície e viajar até nós em apenas 8 minutos. Mas o que exatamente são essas camadas? E como essa energia viaja? A estrutura do Sol é dividida em 6 grandes regiões. 3 delas ficam na parte externa: a coroa, a cromosfera e a fotosfera. As outras 3 são internas: a zona convectiva, a zona radiativa e o núcleo. Cada uma dessas camadas possui características próprias, com temperaturas extremas, comportamentos imprevisíveis e fenômenos tão intensos que muitas vezes desafiam o que entendemos sobre física. Começamos pela parte mais externa, a coroa solar. A coroa é a atmosfera mais distante do Sol, estendendo-se por cerca de 8 milhões de quilômetros além da superfície visível. Ela é tenuíssima e normalmente invisível a olho nu, exceto durante eclipses solares totais. Quando a Lua bloqueia a fotosfera, a coroa aparece como uma estrutura branca impressionante, com filamentos de plasma se espalhando pelo espaço, quase como pétalas luminosas se abrindo ao redor da estrela. Mas o que realmente intriga os cientistas é a sua temperatura. Enquanto a fotosfera, a camada que consideramos a superfície do Sol, está a cerca de 5.500 graus Celsius, a coroa pode atingir até 2 milhões de graus Celsius. É como se você se afastasse de uma fogueira e, de alguma forma, ficasse ainda mais quente. Esse é um dos maiores mistérios da física solar. A teoria mais aceita envolve o campo magnético solar, que pode transferir energia de maneira caótica e violenta para essa região. Mas o mecanismo exato ainda não está totalmente compreendido. E é justamente da coroa que surge o vento solar,
um fluxo de partículas que escapa a velocidades supersônicas. Esse vento forma uma gigantesca bolha magnética ao redor do Sol, chamada heliosfera, que se estende muito além da órbita de todos os planetas até a fronteira chamada heliopausa. Além desse ponto, temos o espaço interestelar, a vasta região entre as estrelas, repleta de gás e poeira de outras partes da galáxia. Isso significa que a Terra, na prática, vive dentro da atmosfera do Sol. Descendo um pouco, encontramos a cromosfera. A cromosfera tem cerca de 2.000 quilômetros de espessura e é uma região tomada por jatos de gás quente chamados espículas. Esses jatos se elevam a velocidades superiores a 20 km por segundo, podendo alcançar até 8.000 km de altura antes de desmoronarem de volta para a superfície solar. Cada espícula dura poucos minutos, mas juntas, elas desempenham um papel fundamental no transporte de energia entre as camadas do Sol. Essa camada brilha com uma tonalidade avermelhada, resultado da emissão de luz do hidrogênio aquecido. Suas temperaturas variam imensamente, começando em cerca de 3.700 graus Celsius e subindo para mais de 25.000 graus à medida que se aproxima da coroa superaquecida. É uma região extremamente dinâmica, onde o plasma parece dançar ao ritmo do campo magnético solar, criando padrões complexos que ainda estamos tentando compreender. Logo abaixo está a fotosfera. Apesar de muitas vezes ser chamada de superfície do Sol, ela não é sólida. O Sol não possui uma superfície rígida como a Terra. A fotosfera é, na verdade, a primeira camada da atmosfera solar e tem aproximadamente 400 a 500 quilômetros de espessura. Essa camada é responsável pela maior parte da luz visível que chega até nós. A palavra fotosfera significa esfera de luz, o que faz total sentido. É daqui que praticamente toda a radiação solar escapa para o espaço. Sua temperatura média é de cerca de 5.500 graus Celsius. Para se ter uma ideia, isso é suficiente para fazer carbono, seja na forma de diamante ou grafite, derreter e entrar em ebulição. A fotosfera também exibe padrões geométricos chamados grânulos solares, formados pelo movimento convectivo do plasma quente. Aqui também surgem as manchas solares, regiões temporariamente mais frias, causadas por perturbações no campo magnético. Foi observando o movimento dessas manchas que os astrônomos descobriram que o Sol gira sobre seu próprio eixo. Agora, vamos mergulhar nas camadas internas do Sol. A primeira é a zona convectiva. Nessa região, a convecção domina. O plasma aquecido nas profundezas sobe até a fotosfera, esfria e depois desce de volta, num ciclo contínuo parecido com o que acontece em uma panela de água fervendo. A temperatura aqui pode ultrapassar 2 milhões de graus nas partes mais profundas. É esse movimento constante que cria os grânulos que observamos na superfície e que influencia fenômenos como erupções solares e a emissão do vento solar. Descendo ainda mais, chegamos à zona radiativa, uma região muito mais densa, onde a energia produzida no núcleo é transportada por radiação. Aqui, a luz não viaja livremente. Os fótons colidem bilhões de vezes com partículas subatômicas e são desviados em todas as direções. Esse caminho caótico faz com que um único fóton leve, em média, cerca de 170 mil anos para atravessar essa camada e chegar à zona convectiva. É um contraste impressionante, não é? Depois desse percurso absurdamente lento, essa mesma luz leva só alguns minutos para sair do Sol e chegar até a Terra. E finalmente, chegamos ao coração da estrela. O núcleo solar é a região mais quente e mais densa do Sol, com temperaturas superiores a 15 milhões de graus Celsius e pressões inimagináveis. Aqui ocorre a fusão nuclear, o processo que transforma hidrogênio em hélio, onde 4 átomos de hidrogênio se combinam para formar um átomo de hélio, liberando uma quantidade gigantesca de energia. Essa reação acontece constantemente, em uma escala tão massiva,
que o núcleo libera energia, equivalente a mais de 1 bilhão de bombas nucleares por segundo. Essa energia, no entanto, não chega à superfície imediatamente. Ela inicia uma jornada extremamente longa, a qual acompanhamos até aqui, passando pela zona radiativa, depois pela zona convectiva, até finalmente escapar pela fotosfera e viajar pelo espaço. E tudo isso acontece dentro de uma gigantesca esfera de hidrogênio e hélio mantida unida pela própria gravidade do Sol. Mas apesar de toda essa energia colossal, o Sol não é eterno. Com aproximadamente 4,6 bilhões de anos, ele já percorreu metade de sua jornada. Hoje vive sua fase mais estável, conhecida como sequência principal, onde transforma hidrogênio em hélio em um processo contínuo que sustenta seu brilho. E deve permanecer assim por cerca de mais 5 bilhões de anos. Mas esse equilíbrio não durará para sempre. Quando o hidrogênio do núcleo começar a se esgotar, o Sol entrará em uma nova etapa, muito mais dramática. Ele se expandirá até tamanhos inimagináveis, se tornará uma gigante vermelha e engolirá os planetas mais próximos. Mercúrio e Vênus serão destruídos. A Terra, muito provavelmente, também será arrastada por essa expansão devastadora. Depois desse período tumultuado, o Sol perderá suas camadas externas. Restará apenas seu coração estelar, um pequeno e denso remanescente chamado Anã Branca. Uma esfera do tamanho da Terra, mas com metade da massa original do Sol, brilhando lentamente enquanto esfria ao longo de trilhões de anos. Esse é o destino inevitável de todas as estrelas como a nossa. Mas até lá, o Sol continuará queimando silenciosamente no vazio do espaço, sustentando cada forma de vida neste pequeno ponto azul que orbita ao seu redor. Entender suas camadas não é apenas curiosidade científica. É compreender a base da nossa própria existência, a história de como tudo vive, cresce e se transforma sob essa fonte gigantesca de energia. O Sol é um equilíbrio perfeito entre caos e ordem. Um colosso de plasma que há bilhões de anos pulsa, aquece, molda e ilumina todo o sistema ao seu redor. O Sol é, literalmente, a força vital da Terra. E agora que você conhece seu funcionamento interno, talvez nunca mais olhe para ele da mesma forma. Muito obrigado por chegar até aqui. Se gostou dessa história, curta este vídeo, inscreva-se no canal e fique por dentro de todos os assuntos que vão sempre, além da matéria.